bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast É Bom Pra Quê? Falando sobre qualidade de vida, saúde, longevidade. Eu recebo hoje nos nossos estúdios ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa que é um médico que é conceituado, maravilhoso, que é o Dr. Eduardo Diniz Botelho. Prazer receber você aqui no estúdio, tudo bem? Tudo ótimo, imagina, prazer é meu, fico muito feliz com o convite. E eu fico feliz porque a gente vai falar sobre tanta coisa. Eu ia intitular o nosso tema de hoje. Aí eu falei com o Maico, hoje eu não vou intitular, hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. Claro que a gente tem um carro-chefe, mas eu vou poder ao máximo extrair os seus conhecimentos, porque seria muito cruel eu falar assim, vamos falar somente disso, vamos falar somente disso. Vamos falar sobre várias coisas que eu tenho certeza que os nossos ouvintes eles vão aproveitar ainda ao máximo todas as coisas que a gente tem para falar. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline Teixeira, comunicadora, especialista em saúde, e o nosso podcast é para você que precisa, que sabe, que precisa de conhecimentos de profissionais que são da saúde e que estão na comunicação. Por isso que eu trouxe o Dr. Eduardo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de vida das pessoas que têm o diabetes. Dr. Eduardo? A gente sabe que o número de pessoas que têm diabetes no mundo é inúmeros. Somente no Brasil, pesquisas atuais mostram que são 5 milhões de pessoas. E por isso que a gente vai falar para essas pessoas, né, doutor Eduardo? Porque prevenção a gente fala todos os dias. Você que está na rede, você que está na saúde, você sabe que a gente fala todos os dias sobre prevenção. Mas agora a gente vai falar de uma forma diferente. A gente vai falar para as pessoas que já têm a diabetes e como que a gente faz para cuidar desse problema que acomete a tantas pessoas. O doutor Eduardo, gente, ele tem eu vou falar um pouquinho, né, sobre quem que é você, que ele trabalha em diversas frentes. É isso? E a diabetes é uma das frentes que você também lida, né, doutor Eduardo? Conta pra gente o que vem a ser esse problema tão grande que nós enfrentamos no Brasil e no mundo e como que a gente lida com isso. É uma doença muito prevalente, né? Assim, realmente a gente está falando aí de números muito grandes mesmo, quando a gente vai olhar os dados. É uma doença crônica, né? Então, ela costuma acompanhar as pessoas aí por anos, ou na maioria das vezes até o fim da vida mesmo. Então, assim, é muito importante a gente trazer esse assunto. E eu achei até, assim, muito legal, assim, voltar assim nesse assunto, porque eu me lembro muito bem que a primeira tutoria que eu fiz na faculdade, né, uma metodologia que a gente faz na faculdade, para quem não conhece, foi sobre diabetes, porque assim, realmente é um beabá da nossa formação, né? E quando a gente estava discutindo sobre esse tema, casou muito bem. Quando a gente estava falando sobre a diabetes, você falou assim para mim, Aline, é interessante porque o medo das pessoas afasta do cuidado. Eu falei, é o carro-chefe, porque muitas vezes a gente encontra uma pessoa no atendimento, né, um paciente, e aí eles vão e falam assim, eu não sabia que eu tinha. Tipo, às vezes tem até uma vida, é a diabetes tipo 2, que a gente sabe que é adquirida, né, não é a que é hereditária. Muitas vezes a pessoa não sabia que tinha aos 35, 40 e já está num caso extremo. Então, às vezes evita até saber, né, os cuidados que a gente precisa ter por medo de ter a doença. E aí, quando você tem medo de ter a doença, o que acontece? Você já encontra a enfermidade. Muita gente descobre na complicação, Exatamente. né? Às vezes, assim, descobre primeiro o pé diabético para depois saber que tinha diabetes. Ou, às vezes, tem uma cetoacidose, né? Que é uma outra complicação. Ou tem algum problema outro metabólico, né? E aí, então, é que vai fazer uns exames e daí descobre, né? As pessoas realmente têm muito medo por ser uma doença crônica, né? Mas a gente, quanto profissional de saúde que está na comunicação, né, a gente tem esse trabalho de trazer esse assunto à tona. Poxa, assim, você tem o direito de saber se você tem diabetes ou não, né? E assim, o direito de saber é justamente porque se você tiver, você tem acesso ao tratamento, você pode melhorar a sua qualidade de vida, melhorar, assim, todos os aspectos da sua vida, né? Assim, independente de estar com diabetes ou não. E a gente vê que não é o fim do mundo. Né? Não mesmo. Não é o fim do mundo. Às vezes tem pessoas que, meu Deus do céu, meu mundo acabou. E agora? Não, tem tratamento, tem qualidade de vida, mesmo tendo diabetes. E aí a gente abre o leque de falar quais são as estratégias para a pessoa que tem o diabetes. Acabei de descobrir que tenho diabetes, né? O que é que eu faço para ter uma melhor qualidade de vida com saúde e com longevidade, que é possível, né, doutor Eduardo? É possível, sim. A gente precisa chamar atenção para esse assunto, né? Quando ele surge, né, veio uma glicemia, geralmente, né, um exame de glicemia o paciente faz,
tá acima do valor de referência, ele já fica, nossa, não é 100, né? Às vezes as pessoas se apegam num número, assim, né? Então, assim, tem que procurar um médico ou que seja outro profissional de saúde que vai te atender na saúde da família para agendar um cuidado com você e a gente poder fechar o diagnóstico. Tem critérios para a gente chegar no diagnóstico, geralmente precisa de 2 exames, né? E aí, fazendo o diagnóstico, a gente vai ter que iniciar um tratamento, que pode variar, né? Assim, para cada pessoa. Às vezes, 1 ou 2 medicamentos, ou insulina ou não, exercício físico, mudança de estilo de vida, tudo isso faz parte do tratamento. Porque, assim, o que pega na diabetes, que eu acho que, assim, mais amedronta as pessoas, é porque realmente ela é muito silenciosa. Sim, Né? sim. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? É descobrir a diabetes na fase que ela só está com a glicose alta, né? Assim, você não tem pé diabético, você não tem problemas nos nervos, você não tem Na retina. complicações na retina, nem metabólicos, você só tem a glicemia alta. Então, eu vou te tratar para evitar que tudo isso aconteça, né? Porque, realmente, se você deixar ela quietinha, não fazer seus exames, não fazer um acompanhamento, né? Você, às vezes, descobre só numa complicação. Sim, sim. Né? Eu conheço pessoas, né, que elas descobriram a diabetes já quando teve uma ferida no pé, uma ferida que não cicatrizava, né? Não cicatriza e é comum, é normal. Opa, peraí, não está normal. E aí vai descobrir já em casos mais extremos. Né? Existem muitos casos, inclusive, depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão dos pés, né, dos pacientes das pessoas que têm diabetes. Então, é um outro olhar que a gente precisa ter, né? É um cuidado redobrado, que muitas vezes a pessoa não sabe por quê, mas a gente vai falar isso mais para frente. E aí a gente fala sobre esse cuidado que as pessoas precisam ter procurando um profissional de saúde, procurando uma unidade básica de saúde. Né? Não precisa ter dinheiro para procurar uma unidade básica de saúde para você saber como anda a sua saúde e para você ter medidas de prevenção, não é isso, Eduardo? O Ministério da Saúde tem um programa, né, assim, para cuidar da diabetes. Então, assim, uma vez você é uma pessoa diabética, até mesmo pré-diabético, né, você já é inserido num programa de cuidado, né, e, assim, tem várias atividades que você pode participar que não só a consulta médica. Claro. Tem a consulta em enfermagem, tem os grupos, Tem os né? grupos de apoio, né, grupos de a diabetes, apoio. hipertensão também. São grupos que geralmente eles estão intercalados, mas que são as pessoas fazem com efetividade, com amor. Né? Eu conheço várias pessoas que trabalham nesse segmento da atenção ao paciente diabético e ao hipertenso. E eu vejo que, às vezes, eles se ajudam. O grupo é importante por isso, porque as pessoas elas começam a cuidar uma das outras. Né? Então, isso também faz parte, né, Eduardo? Isso agrega muito na rede de cuidado, né? Porque, assim, a gente já começa a entender do ponto de vista, assim, integrativo, né? Assim, que a diabetes ela é uma condição de vida, ela não precisa ser necessariamente uma doença, né? Quer dizer, dá para não ter sintomas, né? Se você tem uma diabetes controlada, né? Apesar que a diabetes pode sim ter sintomas, né? Quando ela está muito descontrolada, pode ter muita sede, pode ter muito xixi, pode ter perda de peso, né? Pode ter muita fome também. Mas, assim, dá para ter uma vida com diabetes, assim, sem sintomas, sem queixas. Então, ela é muito mais uma condição de vida, onde eu preciso conhecer minha condição, né? E adequar algumas coisas, do que, assim, necessariamente, assim, uma doença, algo que eu preciso erradicar, né? Assim, e solucionar. Minha vida acabou. Não tem nada disso. E aí a gente fala do papel da família. A família tem um papel crucial quando a pessoa tem diabetes. Né? A família e os amigos. Mas a família, muitas vezes, também precisa ter uma reeducação, digamos assim. Né? A gente fala uma reeducação alimentar, a gente fala uma reeducação em atividades físicas. Então, às vezes, quando tem alguém na família, é um convite para todos da família se envolverem, porque também, muitas vezes, estão todos propensos também. Né? Porque, às vezes, quando a gente fala no segmento, na qualidade de vida que aquela pessoa está tendo, às vezes os outros membros da família também. Né? Que a gente vai bater muito nessa diabetes, que é a tipo 2. Que são hábitos, muitas vezes, né, de vida. Então, o papel da família é importante, né, Eduardo? Nossa, totalmente. Quando a gente fala de alimentação e estilo de vida, né, a gente está falando de família, ambiente familiar, qualquer que seja a sua família. Sim, sim. Né, assim, que mora ali com você. Porque há um compartilhamento da rotina, né? Assim, as pessoas ou se alimentam juntos, ou compram os mesmos alimentos juntos, né? No supermercado. Se um faz atividade física, o outro às vezes vai lá e faz. Então, se um fica só em casa, o outro às vezes também só fica em casa. Então, assim, não tem como não falar de família. Quando, assim, a gente consegue envolver os outros membros da família nisso, chamar essa atenção, né? Quer dizer, e seus outros familiares? Eles estão assim, estão sentindo bem? Têm procurado
procurar dos profissionais de saúde para ver se está tudo bem, né? Assim, porque pode ser que aquelas pessoas também estejam em risco. E às vezes a mudança que a gente tenha que fazer seja no geral, né? Assim, de observar vários aspectos, né? Assim, desde do estilo de vida como um todo até a alimentação. Quando a gente fala em alimentação, aí tem um tabu. Deixa eu mandar um beijo aqui para dona Edelvita, que ela chegou e falou: Aline do céu, você não sabe o que aconteceu, eu tô com diabetes. Mesmo, vamos sentar. Ela, e eu não posso comer mais nada, minha filha. Não posso comer mais nada. E aí a gente entra nessa questão da alimentação, que é uma coisa que as pessoas que têm a diabetes, elas sofrem muito, né? E para elas, assim, quando fala assim, minha vida acabou, é justamente por causa da alimentação. Né? Que existem muitos alimentos que precisam ser realmente evitados, muitos precisam ser dosados. E a alimentação tem um papel importante, né, Eduardo? Nossa, total. Não só, assim, na causa, né? Sim. Assim, a diabetes é muito causada também pelos hábitos, né? Sim. Diabetes tipo 2, mas no tratamento, né? Esse assunto vai vir à tona. E, assim, é um calcanhar de Aquiles para muita gente mesmo, né? Eu gosto muito de rede social e tem, assim, uns vídeos engraçados também na rede social, tipo assim, não posso comer, não vou fazer mais pudim, não posso comer mais porque eu tô com diabetes, né? E, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque não precisa desse terrorismo. Mas a gente precisa dar autonomia para o paciente. Olha, você sabe a quantidade que você tem comido de carboidrato ou você não sabe o que é carboidrato? Peraí, deixa eu te ensinar como isso funciona, né? Para que a pessoa tenha autonomia de saber que tanto ela está comendo. Porque, assim, o carboidrato, né, Aline, ele é a base da nossa alimentação. Então, ele não pode ser proibido. É inimaginável proibir carboidrato. É importante você falar isso. Assim, as pessoas precisam comer carboidrato. A grande questão é que quando a gente tem muito erro alimentar, né, às vezes as pessoas elas não chegam a não ter noção de quanto de carboidrato elas comem. Ou porque comem muitos industrializados também, né? Ou porque às vezes tem algum outro transtorno junto. Mas, enfim, o paciente ele perde aquele controle do que ele come. Ou às vezes ele nem sabe o que é carboidrato. Né? Verdade. Então, às vezes a gente precisa fazer um trabalho de educação e não só proibir, porque senão a pessoa vai embora frustrada mesmo. Porque além de eu descobrir uma doença nova... E às vezes ainda fala assim, não, eu não consigo, não dou conta. Tirar né? tudo eu não dou conta. Agora eu tenho que esperar, né? Eu tenho que esperar agora o que Deus quiser dar pra mim, porque eu não vou parar disso. Então, realmente chega um fato extremo. O extremo afasta do tratamento. Total. Tô errada? Não, a pessoa fala assim, já que eu não posso comer mais nada, porque senão vai acontecer, então agora eu vou... Então já era. Eu vou comer de tudo. E já era mesmo, né? Se você for pensar, vai proibir o doce que a pessoa comeu a vida inteira. Não, pera lá. Me conta mais, né? Eu gosto de falar assim para o paciente, não, me conta mais esse pudim aí que você não vai poder fazer mais. Quer dizer, porque eu quero saber quantas vezes você come na semana, no dia, se você tem controle da quantidade ou não, para ver se é esse mesmo problema, né? Assim, se dá pra gente te auxiliar com alguma proposta, né? Eu, por exemplo, não sou nutricionista, às vezes eu posso até encaminhar para um. Mas assim, enquanto profissional da saúde, às vezes a gente já consegue trazer muita educação para o paciente. Claro. Né? Assim, mas às vezes é porque qual que é seu doce preferido? Vamos escolher o que você gosta, então. Porque senão também, Aline, começa uma coisa assim, eu não posso tal doce, e aí eu vou descontar outra coisa. Foi bom você falar isso. Porque, por exemplo, nutricionista. Um beijo para todos os nutricionistas que eu conheço. Mas às vezes você vai no nutricionista, ele passa uma dieta, puxa vida, você não vai comer aquilo que eles passaram para você. Totalmente distante da sua realidade. Fala assim, para você é isso aqui. Mas peraí, mas eu não tem nada que eu... Então, na verdade, essa readequação é importante que ouça a pessoa também, né? É como você falou, eu não posso comer isso, mas o que a gente pode substituir por isso? Né? O que pode substituir? E tem muita substituição, não tem, Eduardo? Demais. E assim, eu acho que precisa a gente também entender a realidade, o contexto do paciente. Sim. Porque assim, se eu for colocar ali no plano alimentar, assim, tô falando hipoteticamente, nem faço o plano alimentar. Mas assim, se você coloca só coisas que a pessoa não tem o hábito de comer, aquele plano não vai funcionar. É o que né? eu tô te falando. Não vai funcionar. Você abandona facilmente. Tranquilo, às vezes nem adere. Né? Então, assim, é preciso conhecer, assim, para você respeitar a autonomia do paciente. Ele não vai fazer algo assim que está fora da realidade dele, né? E muitas vezes, a gente está falando agora de uma população, né, mais talvez humilde, que às vezes fala assim, eu não posso porque eu tenho as compras da minha casa, por exemplo, né? A pessoa fala, é para todo mundo. E eles não são obrigados a comer isso porque eu não posso comer, tipo. E aí também a gente entra num contexto social muito grande, né?
Muito, muito importante. Aí, nesses casos, não vejo outra saída. Ou a gente trabalha a família como um todo, o Sim, núcleo familiar, sim. ou senão, naturalmente, aquela pessoa ela vai se distanciando um pouco daquele núcleo, que ela vai precisar assumir as rédeas do tratamento dela, né? Chega em algum ponto que a pessoa, ela assume mesmo, né? Então, assim, vai precisar ter essa importância, porque, assim, os remédios, eles fazem parte do tratamento, eles ajudam muito a evitar as complicações, mas eles sozinhos, é igual a andorinha sozinha que não faz verão. Não vai dar certo, né? Tem que ter algo que dure, né? No hábito. Principalmente a gente está falando de diabetes tipo 2, que ela é causada por hábitos, né? Ótimo. E aí você entrou numa questão que eu achei importante. Falando sobre esse estresse, a gente pode falar também sobre o estresse e os problemas emocionais decorrentes do quadro, né? Decorrentes de uma pessoa que ela é portadora de diabetes, ela tem diabetes, e aí entra no fator emocional também, que é um fator prejudicial para o tratamento. Né, doutor Eduardo? Nossa, demais. Primeiro, assim, a gente já falou o primeiro gancho, né? Assim, quando a É, gente mexe na comida, mexe no emocional, porque comida pra gente é afeto, sim. né? Então, assim, mexeu na alimentação de alguém, você tá mexendo ali no emocional dela também. E a gente já tem muitos estudos que associam o nível de cortisol, né, que é o hormônio do Sim. estresse, aos níveis de insulina e de glicose no sangue, ou seja, eles interferem, a ponto de que às vezes você está fazendo um tratamento regular, mas às vezes você está tendo muito estresse, né, seu cortisol está muito elevado ou está desregulado, e você às vezes vai ter pico glicêmico, vai sair da faixa de tratamento. Excelente. Então uma coisa vai atrapalhando, e aquilo vai te trazer mais ansiedade, porque aí você não consegue, você fala, pô, tô tomando certinho o remédio, não tá controlando, né? Mas às vezes está tendo muito estresse, está tendo muita ansiedade, né? Tem outras comorbidades, tipo tabagismo, etilismo, Sim. né, que pode piorar também. Então, assim, uma coisa vai se ligando à outra de uma forma. É o que eu disse mesmo, assim, a diabetes ela é uma condição de vida. A gente tem que tratar dessa forma, eu acho. Ótimo. E quais são os tratamentos disponíveis para a diabetes que nós temos hoje? Ó, assim, quando a gente faz o diagnóstico, fechou o diagnóstico de diabetes, a gente precisa iniciar um tratamento e, via de regra, e de primeira linha, a gente inicia o tratamento medicamentoso, pelo medo daquelas complicações, né? Que a gente falou aqui, podem ter problemas na retina, Sim. problema nos pés, né? Assim, entre outros, rim, fígado, né? E aí a gente vai acompanhar esse paciente fazendo, né, os exames seriados. Mas também nesse começo vai entrar o tal da mudança de estilo de vida, que na verdade assim, é essa abordagem que a gente está falando, né? Então a gente tem os medicamentos no SUS, tanto via oral, tem comprimidos, né? Que você alguns tomam várias vezes no dia, alguns tomam uma vez no dia só, né? E em alguns casos pode precisar, tanto nos casos de diabetes tipo 1 precisa, né? E em alguns de diabetes tipo 2, a insulina propriamente dita. Né? Que aí eu sei que assusta também um pouco os Sim, pacientes, né? Que é um claro. remédio injetável, Sim. mas assim, às vezes ele está indicado e a gente precisa falar para o paciente com seriedade, tipo assim, não, você precisa, né? Assim, você não vai ficar bem sem E esse às vezes o remédio. paciente e a família do paciente, né? Porque às vezes a Também. família do paciente fala assim, não, já vi casos, né? Não, 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 não vai dar. Vou dar um chá, Uhum. né? Insulina não, Eu né? sou, gente, fitoterapia, eu amo fitoterapia, tá? Aham. Só que a gente também tem que ter responsabilidade. Porque assim, as complicações são graves, né? Quer dizer, não é que realmente não existe nenhum remédio milagroso. Claro, não. Mas assim, quando a gente desenvolve esses estudos, né, a comunidade científica, com esse objetivo, a gente tem complicações tão graves do diabetes, então a Sim. gente tem que usar as medicações, né? E isso é importante quando a gente fala sobre essas complicações, não é para assustar, né? Longe de nós, Aham. não é para assustar, mas elas existem, elas são reais. Por exemplo, uma das maiores complicações, né, são os pés do diabético, É. né? Por quê? Porque existe uma dificuldade de cicatrização. Uhum. E, às vezes, uma pequena frieira, né, um pequeno ferimento não cicatriza. E o fato de não cicatrizar pode vir a necrose e pode ter que aconteça amputação, que a gente vê que é muito comum. Pode ter Né? perda do membro. Aí a gente fala assim, por favor, como isso? Por causa de uma feridinha no pé? Né? Eu também ficava super relutante quando eu via isso. Eu não aceitava. Eu falava assim, eu não acredito nisso. Como que isso acontece, né? Como que isso acontece? E eu já cheguei a escutar, falar. Ninguém me falou que isso podia acontecer. Eu já escutei. Uhum. A É gente muito sabe comum. que a educação em saúde, ela precisa ser cada vez mais... Todo momento a gente tem que estar falando de educação em saúde. Estou mentindo, doutor Eduardo? Não, jamais. Todo momento educação em saúde. Porque nunca é demais. E você ainda escuta as pessoas falarem assim, eu não sabia que poderia acontecer isso comigo. Não sabia, ninguém nunca me falou. E é verdade, pode ter acontecido. Então, a gente está aqui para isso.
Assim, a gente precisa dar autonomia para o paciente sobre o próprio corpo, né? Quer dizer, é Exatamente. você quem mais conhece teu corpo, né? Então, assim, é você, paciente, né, que pode dizer pra gente se tem alguma coisa diferente com o teu pé. Claro, assim, quando a gente vai fazer uma consulta em diabetes, inclui, né? Eu incluo, por exemplo, nas minhas consultas, o exame dos pés. Tem que Sim, ver se a sensibilidade está normal, se você não tem perfeito. frieira, se você não está com Sim, uma unha encravada, né? Porque, isso. igual você disse, começa como uma coisa corriqueira, uma coisa que parece cotidiana. E se a pessoa não conhece o diagnóstico de diabetes, às vezes ela não preocupa e uma ferida nunca cura. Isso não é normal, tá, gente? Assim, uma ferida que não se cura, né? A É. ferida que demora a melhorar, beleza, às vezes o tratamento é longo. Mas uma coisa que nunca melhora, ou que quando tá melhorando volta, isso não é normal, Tem né? alguma coisa errada. É a hora de desconfiar, né? E a gente tem que cuidar, porque às vezes chega mesmo em níveis graves, e quando você vai olhar, é totalmente evitável. Isso. É evitável. Todas essas complicações que a gente disse aqui, que realmente assustam um pouco porque são graves, mas todas elas são evitáveis. Então, se você faz o tratamento, você não vai ter retinopatia, problema de visão, você não vai Sim. ter problema nos seus pés, não vai passar por amputação, não vai ter problema no rim, não vai ter problema no fígado. E você vai falar assim, bem que o doutor Eduardo falou, bem que a Aline falou, né? É É verdade. bom, porque aí você também vai ter o compromisso de disseminar essa informação, em falar para sua família, em falar na sua casa, em falar para os seus amigos. Por quê? Porque a gente precisa, essas informações que você está ouvindo agora, que você está vendo agora, você pode compartilhar, porque são informações seguras, informações de profissionais, que são profissionais que estão na frente, que estão no carro-chefe da saúde, né? Então, a gente precisa ter você como nosso aliado para disseminar essas informações. Porque, às vezes, você está assistindo a gente agora, né? Você está vendo ou ouvindo a gente agora, e você fala assim, não, eu não tenho, eu não tenho. Mas uma hora você vai se deparar com alguém que você pode ajudar. É verdade. Não, peraí, eu descobri isso, 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 eu soube disso e disso e disso. Então, esse papel social que nós temos, às vezes quem está assistindo a gente agora é um profissional de saúde, né? Que tem muitos profissionais de saúde que também não têm total conhecimento de algumas coisas. Sim, às vezes não Então, tem nada. você também, profissional de saúde, você também tem esse papel em compartilhar, né, essa informação que a gente está falando agora. Não precisa nem compartilhar o nosso vídeo. Se você quiser compartilhar o nosso vídeo, vai ser ótimo. Mas você pode Com compartilhar, certeza. bastou você compartilhar a informação. Porque a informação, ela se multiplica. Né? Sim. Ela toma força e quando a gente for ver, a gente diminui o impacto de pessoas que são paralisadas devido a algo que poderia ser evitado, como uma complicação com a diabetes. Né? E aí, Eduardo, eu te faço uma pergunta. O que você fala, o que você falaria hoje para alguém que vem até você e fala assim, não, eu estou com diabetes. O que é que eu vou fazer agora? Eu sei que isso resume um pouquinho o que nós falamos, que nós estamos falando há algum tempo agora no nosso episódio. Mas para a gente poder dar uma fechada, o que é que você falaria para alguém, né, o seu paciente? Doutor, acabei, meu diagnóstico é esse. O que é que eu faço agora? Eu gosto de falar assim, vamos entender o que está acontecendo, né? Assim, porque eu vou ter que te conhecer, né? A gente fazer todo um estudo para a gente ver aonde que a gente pode mexer. Porque, assim, por mais que, vou até falar uma coisa que pode ser até um pouco polêmica, no sentido de que, assim, a diabetes é uma doença crônica, vias de regra não tem cura, mas, assim, dependendo da condição que for, se você muda o estilo de vida, faz um tratamento correto por um tempo, você pode conseguir ficar um tempo sem medicamento, ou às vezes até com uma dose mínima de medicação, que não vai te trazer efeito colateral nem nada, e você vai estar evitando todas essas complicações. Então, eu acho que a questão é assim, chamar atenção mesmo para a importância da vida daquela pessoa, quer dizer, sua vida é importante, me Sim. conte ela. Sim. O que você faz, que horas você levanta, né? Eu pergunto muito para os pacientes, assim, também, como que está a sua vida, né? Assim, no sentido de que eu quero saber mesmo, assim, que horas você acorda, o que você faz primeiro, se você fuma, não fuma, se você toma café, não toma café, vai trabalhar de manhã, não vai, bebe água, corre, faz... Quero saber da sua rotina para eu tentar junto. E aí eu chamo essa atenção e te parabenizo por isso, porque isso é um olhar de um paciente holístico, né? Olhar ele por inteiro, sem essa fracionalidade que a gente costuma ver. Porque muitas vezes você pode ir num consultório e falar insônia. O problema isso. O problema é isso. Mas o que é que está em volta disso? Então, quando você, né, enquanto um médico, você entra nessas vertentes, você chega muito mais fácil numa forma de ajudar o paciente. Eu estou enganada? Não, não. Eu estou mentindo? Jamais está falando Você só chega verdades. num ponto crucial que, às vezes, a pessoa, nessas perguntas que você faz, você fala assim, descobri o que é que está acontecendo. É. Onde, muitas vezes, o paciente não sabe.
É. né? A gente costuma falar assim que a primeira coisa que a gente anota na consulta, a queixa principal, é a primeira coisa que o paciente fala, né? É. Mas se a gente for lá nos estudos, depois a gente vê Uhum. que a maioria, não lembro o número não, mas assim, a maioria dos pacientes, o problema deles não é a primeira coisa que eles falam. Sim, Porque assim, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo já foram no médico, né? A gente sim. fica pensando assim, o que que eu vou falar então? Qual que é a minha Uhum. queixa, né? Uhum. E às vezes a primeira coisa que você Sim. fala não é o problema principal. A gente vai Uhum. precisar relaxar um pouco na consulta e Sim. conversar, né? Para entender assim, às vezes tem sentido que você queixou primeiro, mas vamos entender o entorno, né? Sim. Né? De tudo Eu tenho o isso. maior problema, a maior dificuldade quando fala. Você falou isso, eu me lembrei da classificação de risco, né? Que é Aham. uma atuação que nós temos, né? Quando a gente vai fazer essa queixa principal. Uhum. Porque eu converso muito, né? Aham. Então, às vezes, o paciente, a queixa principal dele, ele fala muita coisa até chegar na queixa principal. E aí eles me envolvem, né? Eles me Aham. contam problemas, o que aconteceu a semana passada. Eles me dão aquela. Quando eu vou ver. Aí eu, sim, mas o motivo principal que você veio aqui hoje. Eu até me perdi aqui, Eu me sabe? perdi. O motivo principal, qual que é mesmo? Porque eu já envolvi, já contou, já. Então, é realmente quando essa queixa principal, você faz esse trabalho, a gente faz esse trabalho de, né, pormenores, a gente consegue chegar na queixa principal, mas consegue ajudar a solucionar ainda mais o nosso cuidado, né, o nosso paciente. É, total, assim, eu também costumo me envolver bastante. Minhas consultas demoram muito, porque, assim, a gente vai indo, o que você quiser me contar, a gente vai colocando ali no bolo. A gente sabe que você já trabalhou na urgência e emergência, Já, né? aham. Na UTI você tem. Agora vamos falar um pouquinho. Uhum. Para você que é um paciente que tem diabetes, que é que eu quero fechar com o doutor Eduardo? Calma. A sua É, vida não acabou, jamais, tá? Você tem jamais. muita coisa para viver ainda, muita coisa boa para fazer. Você pode ter certeza que você, encontrando profissionais sérios, você vai ter sua saúde, ela vai ficar melhor, muitas vezes, porque, às vezes, até eu escutei isso de uma amiga minha uma vez, profissional, grande profissional de saúde, Janaína, inclusive ela trabalha com a saúde dos pés, né? Ela trabalha com pessoas, trabalha com feridas e tudo, é especialista nisso. E a gente fala assim que a doença, às vezes, ela vem para chamar a gente para a realidade. Opa, vamos lá, É, né? Porque dá chance. A doença, às vezes, é uma chance, às vezes. Você descobre que você tem um problema de saúde, né? A palavra doença é tão forte, né? Mas você descobre que tem um problema de saúde, mas às vezes você vai ter olha, quantas pessoas que falam assim: não, eu mudei minha qualidade de vida, eu virei um atleta porque eu descobri tal coisa. é, Quantas pessoas, né? é Que verdade. fala, foi por causa disso que eu transformei a minha vida. Eu transformei porque eu estava indo no caminho muito errado, eu estava assim, 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 eu não dormia, eu estava. Então, às vezes, é para te chamar para a realidade. É para chamar você, para você ter novos hábitos, que é possível. É, assim, nosso corpo é inteligente, né? Ele manda Inteligente. sinais, né? Manda sinais. Observe os sinais que o seu corpo dá. É, Porque ele dá. dá, assim, a mente, o corpo, são sinais. E às vezes, igual você falou, esse sinal é uma oportunidade de você falar assim, não, então peraí, deixa eu ver se a minha saúde tá boa mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não tô sentindo nada. Aí se a gente começa a conversar, a gente vê que não é bem assim, a pessoa sente sim algumas coisas, né? E às vezes quanto disso não pode ser melhorado, Exatamente. né? Eduardo, eu vou falar com você agora um pouquinho sobre. A gente já falou sobre esse tema de diabetes, que é um tema que eu gosto de falar, porque eu sei que a gente consegue ajudar pessoas. Uhum. E agora vamos entrar num tema que eu acho delicioso, que é falar um pouquinho sobre você, Eduardo Diniz Botelho, Isso. da sua trajetória enquanto médico, né, que é uma referência, uma pessoa super admirável, admirável. Eu quero que você conta pra gente como que você descobriu esse talento, o seu talento, que você faz muito bem. Já assisti palestras, já assisti cursos seus, né? E por isso que te convidei, né? Eu não te conhecia, te convidei através de um curso que eu vi você ministrando, que foi um show, inclusive. Eu falei assim, meu Deus do céu, deixa eu chamar ele aqui no cantinho, chamar ele para dar uma entrevista para o nosso podcast, que acho que você tem total talento para comunicação também. E aí eu te pergunto, como que começou essa trajetória sua, magnífica, espetacular, brilhante, que é de ser médico? Olha, assim, obrigado pelos elogios. E eu também, né, a gente não se conhecia até esse dia do curso e eu fiquei muito feliz, porque, assim, até aproveitando o gancho, hoje é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Hoje que a gente está gravando. E, assim, as mulheres negras são o alicerce do nosso país, né? Então, assim, sempre assim como você, com coragem, com projetos, com ideias, levando à frente. Então, assim, para mim também foi muito gratificante. Assim.
Eu entrei na faculdade com 19... Sou daqui de Uberlândia, né? Assim, entrei na faculdade em Mato Grosso, em Cuiabá, quando eu tinha 19 anos, pelo Enem. Fui para lá, assim, com a cara e com a coragem para fazer essa faculdade. Eu tinha muito mais curiosidade do que saber, assim, ter certeza, né? E, na verdade, eu acho que eu me encontrei na medicina quando eu descobri que eram 52 especialidades. Porque eu olhei para aquilo e falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Assim, tenho muitas Sim, opções. muitas. Então, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente pode encontrar numa graduação ou não, mas eu tinha uma oportunidade de me encantar também. Então, assim, fiz a faculdade lá, né, durante 6 anos, e eis que eu, assim, calhou de eu me formar bem quando? Na pandemia da Covid-19. Então, assim, eu saí da faculdade literalmente já no meio do caos, né? Eu formei bem em Sim. 2020, abril de 2020 eu formei. A gente tava, o serviço único que tinha era Covid. Foi quando eu comecei a E era trabalhar. muito serviço, né? Muito serviço, gente do Sim. céu. Eu dava plantão de noite, fim de semana, UTI, enfermaria, UBS, e o assunto era Covid para todo lado. Não tinha o que a gente fazer, era estudar Covid mesmo, e vamos estudando, e vamos se Sim. ajudando. E aí foi um período assim que eu tive a oportunidade de sofrer muito e viver muita superação. Eu acho que eu aprendi muito a ter empatia na medicina, porque infelizmente, eu comuniquei muito óbito, né, na Sim. Covid. Eu trabalhava em UTI, então eu tinha muito que dar notícia ruim. E não tem como você fazer isso sem você criar um laço com a pessoa. É impossível você chegar com toda a frieza do mundo e dar uma notícia ruim. Então, eu aprendi a conversar, né? E aí, com o tempo, saí, né, passado aquele período Covid, a gente voltou os trabalhos nos ambulatórios, atender os outros pacientes e tal. E aí, eu saí da UTI, que já não era muito a minha intenção mesmo, mas, assim, estava trabalhando na época da pandemia, né? Comecei a trabalhar na emergência, né, aqui em Uberlândia, Uhum. fazendo sala vermelha, né? E assim, sempre atendendo diversos casos, muito diabetes, muita complicação de diabetes Sim. chegava, né? Assim, pra gente atender também, até as crianças também com diabetes tipo 1 às vezes chegava, né? Fiquei Já em mais crise, né? em crise, às vezes já, com a glicemia lá em Sim. cima, né? E aí trabalhei 1 ano na emergência, assim, com todos os assuntos que você pode imaginar ali na clínica, com diversos problemas para Sei resolver. como que é. Eu sei como é que é. Mais ou menos você Mais ou sabe como é que menos. é, né? É um batidão danado, Sim, né? sei. E aí depois, assim, terminei a pós-graduação agora, estou trabalhando com os adolescentes no CAPS infantil. Uhum. E assim, a princípio, eu fui para lá, assim, meio pensando assim, cara, que loucura que eu tô fazendo, né? Porque assim, tô saindo da emergência, indo para o CAPS infantil ainda, atender adolescente, né? Só que para mim, cara, tá assim, eu me encontrei, eu acho, de uma certa Sim. forma, porque trabalhar com os adolescentes, com essa juventude, assim, me deu muita oportunidade de partir de mim mesmo, sabe? Assim, no sentido de como me dirigir ao paciente, como falar, como me interessar, né? Eu fui percebendo que essa questão, assim, do assunto de que se trata a consulta, eu que sempre trabalhei como clínico, né? Não é tão importante quanto a relação que você cria quanto Sim. profissional, né? É importantíssima essa relação. E daí, assim, particular, né, assim, consultório, muito mais telemedicina até, trabalho como clínico, né, que é aquilo que eu costumo falar. Hoje em dia, com tantas especialidades e com tanto desejo de se especializar, Sim. né, o clínico geral deu uma sumida. Porque a gente Assim, estava conversando, né? o médico sumiu. Eu nunca consigo parar aí, né? Tipo, sou médico, mas médico do quê, né? Sim. Mas, assim, esse trabalho geral, ele é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu conheço uma série de colegas que são especialistas e que, às vezes, eu encaminho meus pacientes para eles, né? Porque eu falo, isso aí você precisa de um especialista da área. Mas, às vezes, foi preciso chegar até mim, através de uma outra queixa, a gente chegar na consulta para chegar nesse ponto, né? Então, assim... Hoje o trabalho que eu faço, assim, Com os adolescentes, no caso, né? assim, hoje eu trabalho com os adolescentes, Você né? trabalha, você, além de trabalhar com os adolescentes, você até me falou também que você tinha um outro formato, né? Você trabalhava com a saúde capilar também. Então, Né? no consultório eu trato de diversas Sim. coisas, né? Vamos chegar nesse parte do consultório. Me conta, na saúde dos adolescentes, você trabalha já tem muito tempo. Tem desde o começo desse ano Sim. que eu tô lá. E aí, essa receptividade dos adolescentes com você, porque você é jovem, né? Você é relativamente jovem, talvez se comparando com a minha idade. Mas você é jovem. E aí, talvez essa conversa sua, você acha que isso aproxima você mais dos adolescentes? Acho que não tem como negar, aproxima. A questão é que eu não percebia isso, porque quando eu entrei, assim, pra medicina, principalmente quando Sim. acabou a pandemia, eu acho que eu me encaretei um pouco, assim, no sentido de que, pô, na emergência é tanto paciente pra você atender, é tanta gente pra você ajudar, que, assim, você fica focado ali no trabalho. Eu acho que eu me encaretei um pouco, porque fazia mesmo aquele Sim. trabalho
tal. E quando eu cheguei no carro, assim, a recepção desses adolescentes, de, assim, gostar do meu cabelo, Sim. gostar da minha roupa, do meu jeito e tal, me achar, a forma de se comunicar, Ótimo. né? Isso, assim, pra mim foi encantador mesmo, porque eu não esperava E a isso. saúde mental, ela precisa de um cuidado, né, Nossa, diferenciado. total, total. A Né? gente, eu gosto de falar, assim, que a loucura, né, ela vem se tratado com muito desrespeito, né? Quer dizer, é colocado num lugar assim de coisa abominável, né? Assim, o que que é essa loucura aí, né? Assim, será que a gente não tem cada uma loucura Isso, sua, né? isso. Você falou algo importante, porque eu ia falar, falei com uma pessoa do nosso podcast, ela falou assim, eu falei, não, a gente vai falar sobre saúde mental, sobre tal tema. Porque Uhum. é tanto tema de saúde mental. Eu sei que você está esperando eu falar de TDAH, viu? Com A gente certeza. ia falar sobre TDAH, mas eu deixei para um outro momento, porque são tantas coisas em volta dessa saúde mental que a gente Total. precisa falar que não cansa. Não Não, cansa jamais. falar. E a gente está cada vez. Eu não sei se foi depois da pandemia, Hum. que a gente precisou olhar mais para a saúde mental. Há quem diga que nós estamos vivendo uma crise na saúde mental, colhendo os frutos da pandemia. Ai, com certeza, né? Assim, Os frutos da pandemia, daquele isolamento. Né? Tem gente que agora, até hoje, não voltou para casa. sim. Porque ficou isolado, isolado, isolado. Agora liberou e agora não quer mais voltar para casa. Não, fazer o que em casa. Por Aham. quê? Porque ficou com aquele isolamento que foi muito grande. Foi total, Algo né? que eu nem pensei que eu ia viver na minha história. Também não, gente. Eu acho que ninguém pensou, né, Aline? A gente, assim, quando a gente para lembrar, teve momentos que tava tudo fechado, até farmácia, Tem mercado, uma amiga tudo. minha que ela fala assim, ai meu Deus, que vontade de usar máscara. Porque ninguém vê a minha expressão. Eu tô achando esse assunto... Tipo assim, ela não tá gostando do Aham. assunto. Ela fala, nossa, eu esqueço que eu tô sem máscara, porque eu usei máscara por muito tempo. Tipo assim, é uma brincadeira que ela faz. Sim, Mas eu falei, sim. gente, a pessoa se apegou tanto, é profissional de saúde. Aham, Então, é. ela se apegou tanto a usar máscara, que não mostra tanto como você Aham. tá... Né, das suas expressões, né? Ele Aham. deixa... Que ela fala assim, quando ela não quer, não tá gostando do ambiente, ela fala que tem vontade de saudade da máscara. Porque Porque ninguém tampava, estava vendo né? exatamente. E existiu muito isso, né? Nossa, As pessoas, elas conseguiam, via só os olhos. a gente apesar que ficava dizem muito, marcado, até porque ficava passava o marcado. plantão todo, roupa Exatamente. de astronauta. E a face, nossa face, ela diz muito, né? Assim, Total. mesmo que a gente não queira, mas a expressão dos lábios, os olhos a gente nem fala, né? É. Porque os olhos da gente diz muita coisa, mas quando você tá sem a máscara, que é você mesmo, não tem como fingir muita coisa, né, Com a Eduardo? cara lavada ali, né, pra encarar a vida Exatamente. e seus sentimentos. Exatamente. Encarar os seus sentimentos. Então, essa saúde mental, ela se acentuou talvez um pouco mais, ou a gente olhou mais após a pandemia, mas é realmente um carro-chefe para muitas doenças, né, Eduardo? É, assim, o que que eu tenho visto muito, assim, pós-pandemia? Não só depressão e ansiedade são os mais famosos, né, ligados aos traumas, que foi a pandemia, né? Sim. Mas, assim, tem muita dependência química também, álcool, tabaco e qualquer outra droga Que apareceu. iniciou, às vezes, na Iniciou na pandemia. pandemia, né? E assim, vejo muita dificuldade também de adaptação de rotina, né? Assim, porque mudou tudo, de repente teve gente que foi pro home office 100% e de repente agora tá tendo que sair do home office, daí tem que lidar com rotina, na hora de acordar, trânsito, né? Isso. Tudo isso muda. Tem gente que a empresa colocou no home office e agora falou assim, não, se for para voltar para lá, pode me dar minhas contas, que eu não vou voltar. Não consigo Não mais, consigo voltar. E tem muito disso, né? As pessoas, Nossa, elas total. se acostumaram, algumas, se acostumaram a viver dentro do seu canto, né? É porque, assim, eu acho que isso mostra pra gente que rotina é tudo, né? É. Assim, quando você organiza, você, né, tem autonomia para organizar a sua rotina, suas refeições, seu trabalho, tudo isso, é muito difícil abrir mão disso, porque começa a funcionar porque foi você que fez, né? Então, quer dizer assim, é o que a gente está dizendo. É mais do que um profissional de saúde dizer assim, olha, você tem que comer assim, ou acordar assim, ou se exercitar assim. É mais você dizer assim, como que é seu dia? Não, esse horário eu não consigo exercitar, esse horário eu consigo, né? Assim, então eu acho que essa coisa do como um todo mesmo, isso vai na saúde mental indiscutivelmente. Hoje, inclusive, eu atendo muito paciente também, no particular, Sim. com queixa de saúde mental, Sim. mas é o que eu te falei, quando a gente destrincha, tem muito mais, né? Você falou a questão dos penteados afro, né? Sim. Eu recebo muito essa demanda no consultório. Agora vamos falar sobre o seu consultório. É, Vamos entrar nesse seu consultório. Quais são as especialidades, eu não sei se a palavra é especialidades, as demandas, mais bonito. assim, As demandas que você atende no seu consultório.
Fala um pouquinho para nós. Ó, assim, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas jovens, né? Então, eu atendo muito, assim, as queixas de ansiedade, depressão, dependência química, né? Mas vem uma queixa, assim, muito específica para mim, que é a queixa de dermatologia de pele negra, tanto relacionada a cabelo quanto pele. Porque, assim, a gente sabe que tem poucos especialistas no país, né? Poucos. Com pele negra. Tem. E com cabelo, então, menos ainda, e são inacessíveis às vezes até, né? Então, o que acontece muito, né? Que é muito comum até se tiver alguém assistindo a gente. Mas, assim, Sim. acontece muita dermatite de couro cabeludo porque fez algum penteado algumas vezes. Ou uma franja, né? Ou uma trança, né? Um dread, uma coisa assim. Isso pode acontecer, né? E muitas vezes as pessoas acham que a única solução é tirar. Tira, raspa. E assim... Não é assim. Não é bem assim. Tem que examinar, né? Tem que ver, às vezes dá para tratar mantendo seu penteado, Vocês né? estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo o doutor Eduardo falar? Não precisa você raspar nem tirar suas tranças assim. Gente. Existem casos e casos. Casos então, e casos. inclusive o doutor Eduardo, ele está à disposição, né, doutor Eduardo? Ô, demais. Para poder atender essa demanda, esse público imenso, né, de pessoas assim como eu, né, de mulheres negras assim como eu, homens negros também, né, de pessoas negras que passam por isso. E já foi aconselhável o quê? Não tira, raspa. Pra que você tá usando isso? Pois é, né, gente? E assim, é importante a gente lembrar que esses problemas, tipo de couro cabeludo, isso não é exclusividade do cabelo negro, não. Né? Assim, descoloração, rabo de cavalo, coque, tintura, tudo isso, extensão, mega hair, tudo isso também pode causar dermatite. Claro. Então, assim, são problemas, né, de pele, de couro cabeludo, de cabelo, né? Mas que, assim, o que falta às vezes é fazer esse aspecto geral que a gente tá falando no sentido de entender a importância daquilo, porque eu já tive paciente que virou para mim e falou assim, nossa, mas se eu tirar minha trança eu vou ficar feia. Não, Aí gata. aí entra naquela questão que a gente estava falando da autoestima também, né? Oh. Da saúde mental. Tipo, gata, você não precisa ficar feia para tratar seu couro cabeludo, dá para tratar bonita, né? Assim. Sim, que é assim que você se vê, Vamos né? tentar, Bonito, né? se você só se vê bonita dessa forma, né? Aham. A gente tem que aceitar também, né? É. Vamos tentar outros recursos antes de tirar, antes de raspar, né? A gente tem outros recursos para tentar, mas muitas vezes não é oferecido para as pessoas. Não, e assim, é muito importante a gente fazer isso quanto mais cedo, né, a gente faz. Às vezes a dermatite está muito focal, né? É facinho de tratar, local, né? Quando fica muito generalizado, às vezes a gente precisa aconselhar o paciente, olha, eu acho que vai ser melhor para você tirar. Mas dependendo do caso, a gente ainda pode estudar penteados com menos tração, porque tem certo tipo de trança que não causa muita tração. Então, às vezes a pessoa está em transição capilar, pensa, o cabelo está super curto. Se você falar para ela tirar e ficar sem, acabou a autoestima dela. Nossa. Mas, às vezes, a trança raiz está tracionando muito, a gente pode fazer uma trança solta, sem alongamento, ou com pouco alongamento, que vai ser leve, não vai causar tração. E aí você vai passar um tratamento Aí para você isso. trata. Pronto. E aí depois volta, faz a trança do jeito que quer, né? Exatamente, vai ser feliz. E vai ser linda, não feliz, vai ser né? feliz. E me fala dos seus atendimentos. Você atende em consultório físico, online? Como é que é, Eduardo? Dos dois jeitos. Aqui em Uberlândia tem um consultório que eu atendo no complexo do UMC, né? Assim, lá é um complexo. Mas a maioria dos pacientes que eu atendo são online. E dá para atender Teleatendimento. possivelmente, porque hoje Total. a telemedicina veio para também, na pandemia, veio e ficou. Nossa, porque assim, Eu amei. aproxima do cuidado, né? Aproxima do cuidado. E assim, às vezes as pessoas me E em perguntam... qualquer lugar do país também, né, doutor Do Eduardo? mundo. Do mundo. né? Do Ai, mundo. gente, eu tô tão país, né, do mundo, né? Do mundo. E assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas a telemedicina é para todo mundo? Sim. Sim. Sabe por que ela é para todo mundo? Porque assim, a partir dela a gente vai chegar em outro lugar. Porque você veja bem, Aline, se você vem para mim com uma queixa de uma lesão de pele que eu preciso examinar, eu vou te falar, vou falar assim, olha, Aline, vamos marcar um dia pessoalmente, ou às vezes até domiciliar, ou no meu consultório, vamos examinar isso de perto, vamos ver se precisa encaminhar para o especialista ou não, porque às vezes na câmera ali não vai ser legal Sim. mesmo, né? Bom Mas- você colocar isso. Mas assim, você veja bem, se você vai esperar marcar lá no meu consultório de cara já o presencial, às vezes tem vaga só para mês que vem, você vai ficar um mês angustiado, não sabe o que você Claro. tem, atrasa o tratamento, sendo que às vezes eu já posso te orientar. Se é uma coisa que está associada à dor, eu já vou te passar um remédio para dor. Claro, Uma gente. inflamação, eu já vou passar um anti-inflamatório e a gente vai agendar o exame físico. Pode ser que precise, mas tem muitas queixas que não precisa. Quer dizer, quantas vezes vocês já não foram numa consulta que não precisaram ser examinados? Ou porque estava queixando, a queixa era de ansiedade, de saúde mental, ou porque era uma queixa direcionada a um exame de sangue. Às vezes não passa por exame físico. Então, dá para tratar mesmo assim. Dá para tratar. E, inclusive, quando eu pegando um gancho do que você falou, a gente também fala sobre a automedicação, porque a telemedicina veio para
acabar com a automedicação. Porque tem gente que está sentindo uma dor, eu vou tomar antibiótico. Mas tomar um antibiótico para uma dor? Ah, não, porque minha amiga também teve isso e ela tomou um antibiótico. Às vezes está tomando antibiótico e nem está sabendo o que é antibiótico. Acontece. Está tomando anti-inflamatório e não está nem sabendo, porque alguém falou que era bom. E cada caso é um caso. Então, a telemedicina veio também para poder diminuir essa automedicação, que é totalmente prejudicial à saúde. Total. Não deveria nem acontecer, né, assim, de vender isso sem prescrição médica, né? Mas a gente sabe que acontece. Sim. Né? E, assim, é importante mesmo porque isso, se você está preocupado... Porque, às vezes, o paciente, ele se automedica porque ele está angustiado pela melhora. Exatamente. A verdade é essa. Ele quer melhorar e ele precisa de um remédio que funcione, né? E aí, se ele não tem acesso a uma consulta, porque é caro, porque vai demorar, ou porque, né, etc e tal, ele vai arriscar, né? Ele vai arriscar ir lá e tentar comprar um medicamento, ou perguntar para um profissional que não atendeu ele, e aí isso vai trazer muito problema, né? Assim, usar medicamento de forma indiscriminada, além dos efeitos colaterais, pode atrapalhar o tratamento de fato depois. Exatamente. Ou criar até uma resistência, né? O caso dos antibióticos, as pessoas fazem o uso irracional do antibiótico, criam uma resistência. Quando precisa tomar o antibiótico, cadê? E acontece muito, inclusive, na diabetes, que é o que a gente está falando hoje, viu? Pessoas com diabetes, às vezes, têm muitas infecções de repetição, seja de pele ou de urina, é muito comum de urina. E assim, que é sempre aquele mesmo sintoma, né? E daí vai lá e toma antibiótico. Aí depois de novo vai lá e toma antibiótico. Não completa também, viu? Não completa a quantidade de dias do antibiótico. Não finaliza o tratamento, né? E aí, chega um dia lá na emergência passando muito mal, vai ver que tá com uma infecção nos rins. Mas é porque de tanto usar aquele antibiótico, aquele mesmo antibiótico sem fazer exame, sem consulta médica, chegou e criou uma resistência bacteriana. E a bactéria, né, acometeu já os rins. Às vezes a pessoa precisa se internar e daí toda um problema, né, na vida da pessoa. Exatamente. Você está vendo que uma pequena coisa faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, a gente voltando a falar sobre a telemedicina, que o doutor Eduardo atende, né? Consultas online. É uma oportunidade de você encontrar um profissional, que é sério, um profissional que vai te orientar da maneira correta, que é como o doutor Eduardo atua nesse segmento e é realmente super recomendado para diversos problemas de saúde. Eu acho que, assim, querendo ou não dá pra gente não falar que é o futuro um pouco, assim. Não, porque, é futuro. assim, população jovem, eu atendo muita gente jovem que, assim, às vezes a pessoa não quer sair de casa. Ela simplesmente não quer. E aí, por conta disso, você gosta de falar, vai se automedicar? Não, pode fazer uma consulta. A gente vê aí, o dia que você quiser sair de casa, vamos fazer um exame físico, precisa também, é importante, a gente conversa sobre isso, né? Mas isso já abre uma porta para o cuidado, né? Às vezes a pessoa nunca foi num médico para falar das queixas que ela tem, né? Ninguém escutou os problemas dela um pouco para dar um direcionamento, né? Às vezes precisa de alguém para falar igual a gente, olha, isso pode ser diabetes. Sim, né? claro. Um exame. Isso, perfeito, perfeito. É. Agora vamos falar um pouquinho, nosso tempo ainda não acabou, nós temos um tempinho, o Arábio está ali olhando de canto de olho. Doutor Michael também está ali, ó. Vamos falar um pouquinho sobre como é essa história de capoeirista. Médico, músico, capoeirista, que eu estava vasculhando no Instagram também. Sim, sou tudo isso, né? Conta um pouquinho da capoeira, como é que a capoeira entrou na sua vida e quais são esses benefícios que a capoeira traz para a vida das pessoas. Porque é saúde, né, doutor Eduardo? Eu não me imaginava fazendo capoeira, mas assim, eu acho um esporte, assim, uma cultura muito encantadora, né? Inclusive, um beijo, mestra Milda, minha mestra. Tá aí na capoeira já há mais de 50 anos aqui em Uberlândia, né? O Grupo Ascal há muito tempo. E eu conheci ano passado, né? Com essa coisa da atividade física. Eu comecei a mudar os hábitos com academia e musculação, né? E aí chegou um ponto, assim, que não tava mais, precisava de uma outra atividade, vou pra capoeira. E aí comecei a fazer, difícil, tal, né? Mas é muito legal, porque, assim, é uma cultura que envolve muita coisa diferente. Então, assim, é a musicalidade, é o movimento do corpo, é a cultura, que é uma cultura brasileira. A capoeira é uma cultura genuinamente brasileira, não é africana, é o negro africano que desenvolveu aqui, mas é uma cultura nossa, é do Brasil, né? Então, desde os ritmos, as letras, os movimentos, que, ao mesmo tempo, é uma luta, é uma dança, é um esporte. É lindo. E, assim... mudou minha vida completamente, porque, assim, mudou o comportamento do meu corpo, meu alongamento, minha força, minha resistência, e me conectou com tantas outras pessoas, tantas outras culturas, né? Que, assim, é uma coisa linda de se ver, né? Desde a juventude, você vê criança... Pô, tem umas criancinhas de 6 anos que dá uns mortal, assim, na capoeira, que você fala, gente, que coisa, assim, linda de se ver. Eu sou baiana, né? Não sei se eu te falei que eu sou da Bahia, e na Bahia a capoeira, ela é
por favor, né? Maravilhosa também, É, assim como Uberlândia. É. Só que eu só para assistir. Nunca que eu me imaginei, né? Aham. Nós temos homens, temos mulheres, né? Todo mundo, não tem Sim. crianças. Mas a gente acha que é tão complexo, mas é tão lindo, É. né? É tão bonito. E parece, como você falou, né? Algumas pessoas pensam que é luta. E assim, é uma coisa assim, capoeira é capoeira, sabe? Assim, eu acho que não tem como colocar uma coisa só. Porque você vai se conectando em todos os aspectos, né? Igual você falou assim, nunca se imaginou. Eu também não me imaginava. Eu fui com a cara e com a coragem, não sabia o que ia fazer, achava muito complexo também. Mas ali você vai diluindo aquele saber, uma pessoa que sabe mais, que Sim. tem tantos anos de experiência, passando o conhecimento dela, vai simplificando, né? Porque assim, o movimento, ele não é daquele jeito desde a primeira vez. Você faz ele de uma vez de um jeito, de outra vez de outro, vai aperfeiçoando, né? Da mesma forma a música na minha vida. Então, assim, sempre entrou como um fio condutor, assim, de todo o resto, né? Que eu sou pianista tem 15 anos. Olha só, Aluno do gente. conservatório e Olha tudo. só para esse doutor Eduardo. E eu amo, não penso em largar jamais, Coisa porque, boa. assim, tanto a capoeira quanto a música conduzem a minha forma de raciocinar. Né, assim, entra no meu funcionamento cerebral mesmo. A forma que eu aprendi a interpretar as músicas, a estudar as músicas, a forma que eu aprendi a interpretar os movimentos da capoeira, estudar os movimentos da capoeira, tudo isso vai moldando a mente da Olha só, gente que coisa para a boa. forma de se relacionar, né? Eu acho que, assim, começa a extrapolar. É uma mudança mesmo. da mente também, né? Total. Eu penso que totalmente. essa junção de tantas coisas que você faz, que levam uma qualidade de vida, acaba que é o que te torna diferente também, né? Diferenciado também. Porque aí é uma soma de várias coisas que tornam a pessoa diferente. Então, é por isso, talvez, que você tem tanto brilho, é um médico maravilhoso, respeitado, onde as pessoas sentem prazer em estar com você e ser consultados por você e, além de tudo, ouvir você, né? Então, o que faz toda a diferença aí para o nosso time de profissionais da saúde. Fico muito feliz, tá? Obrigado. Eu agradeço você pela sua presença aqui no nosso estúdio do nosso podcast, é bom para aqui. Eu tenho certeza que falamos coisas que vão contribuir positivamente para a vida das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. E aí eu deixo você, nosso ouvinte, nosso telespectador, eu deixo você o contato, né, na tela do Dr. Eduardo Diniz Botelho. Isso. O sobrenome dele é muito chique. Para você, se você precisar de um profissional como ele, né, recomendo o Dr. Eduardo, porque é uma pessoa que realmente tá no futuro. Eu costumo falar sempre que tem pessoas que estão muito atrasadas. E tem pessoas que já estão no futuro. E as pessoas que estão no futuro, a gente tem que estar no presente, mas quem pensa, elas são o nosso norte. Né? Por quê? Porque elas trazem para nós uma melhor qualidade de vida, um profissional como você, que olha a pessoa por inteiro, né? A integralidade. Gente, por favor, a integralidade na assistência e na saúde faz toda a diferença. Não te olhar fracionado, te ouvir, né? Porque, às vezes, você conversa com um profissional que não... Você fala o que está sentindo e tchau, não. Um profissional que vai te ouvir, que ouve a gente, faz diferença, não faz, Eduardo? Faz. Eu Você tenho que valorizar. você enquanto paciente, né? Uhum. Porque uma hora você é profissional de saúde, eu sou profissional de saúde, uma hora a gente também é paciente. Vai, eu vou E a direto gente no quer médico. essa pessoa que... Então, a gente quer essa pessoa que vai ouvir a gente, né? Então, você faz a diferença por isso também. Imagina, Viu? obrigado, assim, muito importante mesmo. A gente tem que valorizar o que vem do paciente. É ele que pode dizer da saúde dele, da vida dele, né? Eu tô aqui para ajudar, Claro. né? Assim, com a nossa bagagem, nossos estudos, o que a gente procura. Né? Muito estudo científico, né? Massa. Muito conhecimento que a gente vê que se solidifica. Muitas vezes tem uma coisa que é chamado de conhecimento baseado em evidências, né? Então, que faz a diferença também e torna também o profissional mais completo. Eduardo. Mas é bom a gente lembrar que as evidências, elas partem dos pacientes. Exatamente. Então, a gente vai sempre voltar E nesse a gente ponto. vai enriquecendo. É. Deixa eu agradecer a minha caneca maravilhosa que eu ganhei. Com essa foto maravilhosa. Eu não sei se a câmera vai pegar direitinho. Não sei se pega, mas eu amei o presente
que eu recebi do doutor Eduardo, com essa menina maravilhosa, que eu acho que eu vou mudar a minha logo, vou mudar o meu look. Tá? Fazer um Vou coque. fazer um coque, viu, doutor Michael? Aqui, ó. O Arábio estava me indicando. Aqui, ó. Linda, linda, linda caneca. Muito obrigada pelo seu presente. Imagina, Com a logomarca que do nosso isso. podcast. Às Fica de vezes, lembrança. você, ouvinte, vai que eu vou fazer umas outras dessa e você pode ser que ganhe uma dessa maravilhosa. Ó. Viu? Assim como eu ganhei. Obrigada. Imagina. Muito feliz por você ter aceitado o convite de dar entrevista para nós, um bate-papo para nós, do nosso podcast. Né? Quando eu te chamei e falei do podcast, você não prontamente, não, vamos gravar assim, vamos Achei o ajudar. Te agradeço muito. Tenho certeza que vamos gravar outros episódios, se você quiser. Vamos beleza. gravar outros episódios, porque eu sei que a gente tem que sugar os profissionais que são diferentes e que sabem a importância de levar comunicação e educação em saúde para todos os lugares. Beijo. Imagina, Muito obrigada. obrigado. Você que gostou do nosso episódio, compartilhe esse episódio, não só no YouTube, como também em várias plataformas de podcast, com as pessoas que você gosta, que você quer ver bem, que você quer ajudar. Tá bom? E Grande comenta beijo. aí os temas que eles querem, Exatamente, né? e Pra gente comenta ver. quais são os temas, ótimo, quais são os temas que você quer ouvir de nós. Deixa eu mandar um beijo para o doutor Michel Fabiano, que está aqui no estúdio, para o Arábio, que está aqui com a gente também, com essa técnica, com essa produção toda aí, para deixar um trabalho bonito, do jeito que você está vendo, que você merece. Beijo para você, meu querido, minha querida, e até o nosso próximo episódio.